Vida real. A história de hoje é... Meu nome é Carlos Henrique, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou pintor, mexo na área de construção civil, e quando eu era adventista até os meus 14 anos, 15 anos mais ou menos, e comecei a me envolver com pessoas que não eram do meio da igreja, assim, e uma vez nós estávamos num gramado, e um dos rapazes começou a falar em droga, e eu fiquei fissurado em conhecer aquele prazer que ele estava falando que era, Aí peguei e falei para ele, vamos fazer negócio na minha bicicleta. Aí eu peguei, fizemos negócio na minha bicicleta, usei a droga, foi a primeira vez. E aí me apaixonei por ela, Era crack. Aí com o tempo eu continuei indo na igreja, mas com o tempo eu já parei de ir na igreja, Aí, minha mãe querendo me tirar daquele meio, que eu já estava envolvido no meio do tráfico, trabalhando para traficante, E como a minha região é mais perto do Paraguai, a droga é mais barata, então eu conseguia ali bastante quantidade e trabalhava cedo, conseguia a droga e à tarde eu vendia a droga, Aí minha mãe mudou de região, eu tinha uns 17 anos, Foi uns 2, 3 anos no mundo do tráfico, Aí eu mudando de região, eu mudei as amizades, Aí eu conheci pessoas que furtavam carro, Aí eu comecei a roubar carro junto com eles. Eu roubava na micha, Aprendi a fazer a chave, como se diz, um 5-5, sem o dono ver. Aí, tudo que não prestava eu aprendia muito rápido. Então, eu aprendi a fazer a chave, desde a primeira vez que eu vi fazendo, já comecei a roubar. E em 99, eu me lembro que era uma sexta-feira, eu roubei um carro, eu e um parceiro meu, e eu colidi esse carro de frente com outro carro, eu estava bem alcoolizado, E aí ele ficou enroscado nas ferragens, eu já estava uma quadra, eu voltei, resgatei ele escapou e eu fui preso, Isso era uma sexta-feira, à noite, e sábado de manhã, quando eu acordei na cela daquela delegacia da Polícia Civil, eu lembrei que era sábado, e que alguns anos atrás eu estava na igreja naquele momento, E comecei a pensar comigo o que minha vida tinha virado, Aí fiquei preso por 7 dias, o advogado me tirou, E assim mesmo continuei ainda fazendo furto de carros, Mas não fui mais preso e eu conheci uma moça com quem eu tive uma filha, chamada Marinês, e aí eu prometi, minha filha nunca vai me ver na televisão que seu pai é ladrão, Então aí eu parei de fazer os furtos, de roubar, mas não parei de fumar a maconha, Parei com o crack, mas a maconha eu não conseguia parar, Então aí eu sou aposentado, consegui comprar uma casa financiada e nós se mudamos para lá. Minha filha estava com 2 anos e pouco quando eu me separei da mãe dela,
Aí eram muitas brigas, ela não querendo deixar eu ver minha filha, né? E minha filha sofrendo muito. Ela queria morar comigo naquela idade, só que ela não podia escolher, né? Ela era muito pequena. E eu sofria muito, e eu comecei a invernar no álcool, a esquecer aquela dor que eu passava, né? Então eu bebia muito, mas muito mesmo, né? E fumava muita maconha e bebia muito. E passei já por 93 clínicas, né? Mais 23 psiquiatrias, né? Desde os meus 14 anos eu vim internando. Eu nunca desisti de ficar limpo, de parar de usar, né? Mas sempre que eu voltava para minha cidade, eu procurava as velhas amizades e voltava ao uso, né? E sempre com aquela esperança, eu vou parar, vou parar, vou parar, né? E não conseguia, né? Até que minha mãe abriu mão, meus irmãos, todo mundo abriu mão de mim, né? Falou, você quer usar, a gente não pode fazer nada, né, tal. Mas aqui em casa, a gente não quer que você use, né? Aí foi a hora que eu saí de casa, né? Aí tava tudo bom pra mim. Eu morava na rua, não tinha que dar satisfação pra ninguém, ninguém me via do jeito que eu estava, né? E era bem difícil, né? Aí, uma vez, eu voltei a encontrar esses amigos que roubavam um carro, aí fomos roubar uma caminhonete, nisso deu um desacerto com outras pessoas, eu levei 7 tiros, 2 na cabeça, 1 na fronte, perdi esse olho esquerdo, e 5 na barriga, né? E aquele dia eu saí andando, caindo, andando, caindo, andando. Eu andei por uma quadra e parei, encostei no poste, perguntei, meu Deus, é assim que se morre? Né? Aí aquela luz do poste ficou gigante, né? Um na fonte, em cima da fonte, tem a cicatriz aqui, né? Em cima da fonte, a bala era explosiva, então ela despedaçou aqui e perdi esse olho aqui. Se fosse uma bala normal, ela tinha pego os 2 olhos. Como ela era explosiva, ela pegou só isso aqui. O outro tiro, ela entrou pelo pescoço aqui, tá no raio-x que ela ia cortar o coração no meio. Ela bateu na clavícula, quebrou a clavícula e desviou, né? Os outros 5 tiros pegou só o intestino grosso, né? E 2 foram na perna. É muito rápido. É muito rápido. O negócio é você piscar, é mais rápido que você piscar. Quando você ouviu o barulho, você já te atingiu. Não tem como você desviar, não tem. Quando eu levei o tiro na barriga, eu só via couro voando. Couro da minha barriga voando assim. Só sente a queimadura mesmo. O da perna doeu porque quebrou o osso, né? Mas os outros não. Eu tirei o globo ocular, né? E aí eles fizeram a prótese, é uma prótese meia-lua, né? Eu coloco, tiro, lavo, tiro para dormir, lavo, faço a higiene dela e coloco de novo. Eu durmo com ele aberto, é um olho aberto e outro fechado. O pessoal até brinca comigo, pô, você tá com o olho aberto e outro fechado. Eu falei, eu não vou morrer. Eu pedi, Deus, deixa eu pedir perdão pra minha mãe, que eu já fiz por ela e tal. Aí eu já escutei o carro da ambulância chegando e tal, e eu em pé, né?
Aí eles me deitaram na maca e foram até o hospital perguntando telefone, nome, tal, nome da minha mãe, telefone e tal. Eu falei, vocês vão ligar, minha mãe é enfermeira, liga pra ela e tal. Não, é só pra você não dormir. Eu não vou dormir. Né? Aí chegou na Santa Casa, já tava vários camburão da polícia lá, né? E eles foram correndo, quando a maca foi correndo comigo pro centro cirúrgico, eles foram do meu lado falando para mim falar quem que era, que tinha dado os tiros em mim, que eles iam prender a pessoa, né? E eu falo, não, eu vou cobrar, não vou falar quem que é, vou deixar que eu vou cobrar. Né? Aí cortaram minha roupa, aí acharam 50 gramas de maconha comigo, e a enfermeira, o que eu me lembro, que a enfermeira falou, ele é viciado. Aí eu senti agulhado no pescoço, né? E vi as luzes redondas do centro cirúrgico e acordei no outro dia. Minha mãe, como é enfermeira, ela conseguiu ter acesso à Santa Casa e chegar onde eu estava, né? E eu vi ela, a primeira pessoa, e lembrei que eu tinha pedido para Deus para me pedir desculpa à minha mãe. Aí eu pedi perdão a ela e ela perguntou para mim se eu aguentava ser transferido de hospital. Aí eu falei que aguentava, fui transferido para o Hospital do Pênfigo. Naquele tempo era o Hospital Adventista, né? E lá fiz mais 4 cirurgias na barriga. Sofri muito, fiquei com bolsa de colostomia por 7 meses, né? E assim mesmo, Deus me salvando, quando eu fiquei bom, eu voltei a fumar maconha. Maconha vicia. Vicia que se você não tiver a maconha, você não quer comer, você não quer dormir, você não quer dar risada, você fica muito nervoso. Sem a droga, muito nervoso. O que você ouve, você sente raiva. Né? E aí eu, agora esses tempos atrás, né, eu mesmo comecei a procurar umas clínicas, né, para me internar, né. Como eu sou aposentado, eu tenho condição de estar pagando a clínica, né, eu vou mudar de vida, vou voltar para os braços do Senhor, né. E parece que as portas se abriram, né? Aí tinha o dono de uma clínica, né? Até conversei com ele, ele falou, vem pra cá, tal. Eu falei, não vou pra aí não. Aí minha mãe falou, tem uma clínica adventista lá no estado de São Paulo. Aí eu peguei, entrei no Facebook, vi o Instituto A Grande Esperança e eu mesmo liguei, conversei e tal, negociei tudo e falei, eu vou pra lá. Aí vim pra cá e foi um milagre. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu não conseguia ficar sem o cigarro, né? Acordei vários dias com a posição de... Sonhava que estava fumando e com a posição do dedo que pegava o cigarro, né? E graças a Deus, hoje já faz quase 2 meses que eu não ponho um cigarro na minha boca. E nem sinto vontade, né? Não sinto vontade de usar droga, a bebida. Me rebatizei, né? E estou firme na fé, né? Entreguei minha vida nas mãos de Deus. Falei, Deus, que seja feita a sua vontade, né? Logo depois que eu me rebatizei, eu já liguei para minha mãe e falei, mãe, pega do meu dinheiro aí, já dá o dízimo, que eu quero fazer as coisas certinho com o meu Deus agora, porque eu tive uma parada assim, quando eu estava vindo para me internar,
um filme da minha vida todinha. E comecei a pensar quantas e quantas vezes Deus me salvou, me dando chance, oportunidade, nunca desistiu de mim, né? E eu quero um dia morar com Jesus no céu, né? Esse é o meu único sonho. Não almejo nesse mundo casa, carro, nada de valor me importa por enquanto, né? O que me importa é saber que um dia Jesus vai voltar e eu vou encontrar com Ele e Ele vai poder falar quantas vezes Ele me salvou da morte. Porque eu sei algumas vezes, né? Mas Deus sabe quantas e quantas vezes Ele me salvou da morte. E eu sou muito grato ao Instituto Grande Esperança por ter me acolhido. Sou grato a essa igreja também, Igreja Central de Sorocaba. Foi muito sofrimento, mas a recompensa está chegando e tenho certeza que eu vou ser muito feliz ainda. Porque a vida das drogas, eu falo para vários jovens, a droga ela não é ruim, a droga ela é boa, ela é gostosa, ela te dá um prazer imenso que nada te dá na vida. Mas as consequências que ela traz são terríveis. Então, é drástico, não tem nem como falar. Eu já passei pela Cracolândia em São Paulo, né, quando era na Alvete, era mais de 5 mil viciados. Eu fumando ali o crack, eu parava para ver aquelas pessoas assim, e pessoas morrerem perto de mim. É uma vida que no começo é uma maravilha, mas todo mundo é seu amigo e tal, e depois você já não quer mais usar perto de ninguém, você já quer usar sozinho, escondido, né? Já começa a virar um terror a vida. Então, para os jovens que estiverem me ouvindo, né? Hoje eu tenho 47 anos, né? É um caminho sem volta se a pessoa não tiver muita força de vontade de parar. As pessoas que usaram, estão no uso, procure uma ajuda, procure uma igreja. Que Deus está de braços abertos, Ele não desampara ninguém. Ele está de braços abertos, esperando o seu filho. E quando aqueles pregos entraram na mão dele, aquela coroa de espinho, Ele morreu por mim, por você, por todos que estão neste mundo, né? E Ele está disposto a nos salvar. E está muito perto dele voltar para buscar os seus filhos, para ir morar com Ele no céu, né?